Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. A Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E hoje, através dessas conexões que o Segue Ale tem me proporcionado desde maio de 2020, vou conversar com a Cristiana Pinciroli. Ela que está direto dos Estados Unidos, já entrou aqui para conversar com a gente. Uma conexão que chegou através do Gabriel Fragomene, nosso parceiro do Nada Mais Seguro. A ideia fluiu e ela está aqui comigo. Cris, já chamei você aqui. Oi, Olá, Ale. tudo bom? Prazer estar aqui com você. Prazer é Fazia meu. parte do Segue Ale. É isso aí. Como eu disse aqui no começo, né? Conectando pessoas e ideias pela energia do esporte, cá estamos, através do Gabriel, nos conectamos aí. E quem diria, nem eu esperaria que você respondesse tão prontamente, obrigada. E que a gente já conseguisse aí falar também rapidamente aqui para o pessoal todo te conhecer. Para quem me conhece, te conhecer. Lógico, Alessandra. É um prazer enorme fazer parte. Nós já temos o esporte, uma grande paixão em comum. E fiquei muito feliz também com o Gabriel quando fez essa conexão. Ele falou do seu trabalho, achei muito lindo como você traz, está trazendo palestras, grandes nomes do esporte nacional para compartilhar em diferentes pontos do Brasil. É isso E isso aí. tem sempre o meu apoio e o respeito por esse trabalho, Ale. Ah, obrigada. E eu que fico feliz, né? Vendo todo o teu currículo, que hoje eu tenho até que ter colinha aqui para poder falar quem é a Cris. Ela vai se apresentar, né? Mas é muito bacana a gente trazer essa diversidade que também, que de alguma forma se conecta com o esporte, com. Hoje vamos falar aqui da ciência da felicidade, ela vai explicar para a gente qual a relação aí com. O nome já é bom, né, Cris? Falando de felicidade, mas felicidade é um processo, não é só um estado. Já pensei em algumas coisas em outros momentos aí, mas realmente não tenho propriedade para estar contando como você vai explicar para a gente e como essa relação toda se conecta tanto na nossa vida profissional, você que também é empreendedora, teve uma vida aí de executiva e de atleta profissional, né, Cris? Então, acho que é bacana essas diversas experiências se conectarem e nos ajudar no nosso dia a dia, seja em alta performance ou não, mas a gente sempre quer a nossa alta performance, não necessariamente aquela para os Jogos Olímpicos, já que estamos aí ano de Olimpíada, não é necessariamente isso, né, Cris? Eu acho que é um arcabouço de várias coisas que se conectam para a gente considerar que nós estamos performando o nosso melhor. Então, deixa eu parar Exatamente de falar. isso. Deixa eu pedir para você se apresentar, Cris. Então, eu vou aqui me empolgando e, por favor, se apresente. Lógico. Eu sou Cristiana Pinciroli. Eu gosto de começar a falar. Eu sou mãe de 3 filhas, da Alissa, Georgia e da Olivia. Moro atualmente em Miami. Amo o nosso Brasil. Por força das circunstâncias, estamos aqui. Sou casada com o Luiz Pascoal, que é um velejador, adora kitesurf. Temos o mar que nos une, é um advogado também. E eu sou a pioneira do polo aquático feminino brasileiro. Sempre fui inspirada muito pelo meu pai, que é um atleta olímpico, participou de 2 Olimpíadas em Tóquio, em México, 64, 68, e ele sempre usou o esporte como forma de unir nossa família, como passar valores, que o esporte era uma forma de estarmos juntos. Me tornei a capitã da seleção brasileira por 13 anos, joguei profissionalmente na Itália por 4 anos e antes de me aposentar no esporte fui selecionada entre as 7 melhores do mundo e trouxe toda essa bagagem depois para o mundo corporativo. Nunca imaginei que fosse me apaixonar, ler por outra coisa além do esporte, mas me apaixonei novamente pelo mundo organizacional e tive uma carreira de 23 anos. Atualmente sou uma autora, escrevi o livro Esporte, um palco para a vida. Agora eu também tenho. Só se eu conseguir ler ainda.
bom, Ale, que bom. E trabalho no assunto alta performance sustentável, que é justamente o que você falou, unindo a alta performance com a ciência da felicidade. É isso, nossa, show de bola, muito obrigada. Aí eu fico lisonjeada por você ter aceitado, com esse currículo todo, a gente acha que nunca vai chegar na gente, né? Mas é uma Imagina. inspiração. Vou pegar uma frase que você colocou no livro aqui, que alguém já me disse algo similar e eu concordo. Mesmo a pequena dose de energia transformada em ação nos permite iniciar uma sucessão de eventos positivos que nos levam a produzir mais energia, em uma espiral ascendente que se traduz em realização, bem-estar e felicidade. Exatamente, exatamente, Ale. Boa, boa mensagem essa. Exatamente. E eu percebo, algumas vezes a gente fica meio desanimado, pô, tô fazendo 4 anos do CGLE daqui a pouquinho, dia 5 de maio, mas, pô, é tanta gente legal que passa, que a gente conhece, que gera essa energia nessa espiral ascendente mesmo de conhecimento, de conexões virtuais que em algum momento vira real. Quem sabe nós também, né? Igual você falou, vai estar vindo para o Brasil para lançar o seu livro. Você fala para a gente também um pouquinho disso, então é muito bacana. Então, energia gera energia, né, Cris? Isso mesmo, Ale. E muitas vezes a gente fica esperando, né, fazer grandes ações transformadoras, mas aquilo como começa pequeno. É igual a gente fala, é o bater das borboletas num lugar do mundo que gera o tsunami no outro. Então, a importância de aquele uma gota de água, como cria esse poder que reverbera energia e gera transformações. Então, era algo que eu sempre cito minha mãe quando eu falo sobre isso, que ela foi a primeira diretora do Polo Aquático Feminino. E ela nunca ganhou nada por isso em termos financeiros. Mas ela Aham. fazia por algo que você entende muito bem e muitos que estão nos seguindo entendem, é aquele amor pelo esporte. E via o poder transformador do esporte em vidas. Uhum. Então isso incentivou muito ela. Então, de uma maneira que ela trazia famílias, conectava com clubes, foi falando com pessoas e foi criando uma potência cada vez mais cresceu e nos tornamos um grande time no Pan-Americano em 99, quando o polo aquático feminino foi considerado um esporte olímpico. Mas tudo começou pequenininho. E isso que vai fazendo a grande diferença. A gente precisa disso, né, Ale? Pessoas que vêm com a voz, com suas ações, fazendo a diferença que se soma no mundo para criar todo esse efeito positivo de vidas de felicidade e alta performance. É isso aí. Cris, só para a gente contextualizar a galera um pouquinho da sua vida de atleta, você já falou até onde você chegou, mas assim, desde pequena você pratica algum esporte? Como você caiu no polo pelo seu pai, que já era atleta, mas você veio da natação, ou de criança você fazia outro esporte? Na nossa família, sempre a água foi uma coisa muito forte. Então, a gente morava em São Paulo, mas a gente amava passar final de semana no Guarujá, que é 1 hora de São Paulo. Gostava de lugares que tinha lagos, rios para nadar. Então, o esporte sempre era uma forma que atraía a nossa família juntos. Aham. E meus pais sempre nas viagens que nós tínhamos, o programa final de semana, adorava ir assistir o time de vôlei da cidade, o time de basquete da seleção brasileira, trazendo todos esses esportes como novamente forma de comunicação entre nós. Então isso foi inspirando essa paixão que não importa um esporte em específico, mas essa visão de pessoas na arena, no competitivo, muitas vezes artes marciais, pessoas trabalhando isso para a evolução. E, naturalmente, pela água, eu sempre gostei muito de pegar ondas. Isso eu fazia desde cedo. Meus irmãos são surfistas também. E conheci a natação e comecei a nadar. E é Aham. algo que a natação nunca foi. Eu realizei, fui atleta sul-americana, pan-americana, mas fui para campeonatos brasileiros. Mas foi algo que me permitia identificar um prazer na prática dos esportes. Gostava muito da equipe, de todo o ambiente que é criado para quando você treina rumo a um objetivo.
E aí o polo, você estava vendo as colinhas aqui também, um pouco que ela conta. Você começou pelo o teu pai e era um ambiente muito masculino, mas ele permitia você estar lá ouvindo, estar de perto. E aí você foi é, 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 estabelecendo esse vínculo também com o esporte primordialmente masculino e se apaixonou e tanto que enveredou para esse lado como esporte para tua vida, tua carreira de atleta até então, né? Muito legal isso, né, Ale? Porque a gente vê a importância do não julgamento, né? Então, meu pai praticava um esporte que era só de homens. Não tinha nenhum espaço para ter conversando sobre algum dia eu jogar polo aquático, porque não existia no conhecimento dele. Mas ele nunca me deixou de fora de nenhuma conversa, compartilhando a emoção de entrar em Vila Olímpica, o que representava quando ele jogava, meus avós levando ele para o Clube Tietê de São Paulo, como foi para minha tia foi bailarina do Teatro Municipal em São Paulo, então ele sempre trazia temas que ia me inspirando. E foi um dia, quando eu tinha 15 anos, que começou um rumor no clube falando, Cris, vai começar um time de polo aquático feminino. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, pai, vou fazer parte do primeiro time de polo aquático feminino. E meu pai até falou, não, Cris, não é possível, não existe o feminino. E eu lembro que a minha mãe foi até pesquisar e falou, Pedro, tô vendo que alguns lugares do mundo já existe. Então é interessante que vieram algumas nadadoras, mas grande parte desse time que começou no Paulistano eram de bailarinas. E Ah, eu lembro que era até uma gozação ali do masculino, do polo, falava que bailarinas vão jogar polo aquático, mas elas se deram super bem. Muitas foram crescendo e ao mesmo tempo começou no Rio de Janeiro, também tinha grandes entusiastas, a Letícia, que também era surfista e sempre foi uma fã do polo aquático masculino, que também começou a liderar no Rio de Janeiro a prática do polo aquático. que bacana, que legal. E aí, em que momento que você, não vou continuar com a parte de ser atleta, né, como meu estilo de vida aí, e vou voltar ou vou iniciar minha carreira profissional? Foi depois que eu joguei 4 anos profissionalmente na Itália. Como eu tenho nacionalidade brasileira e italiana, fui convidada para jogar na seleção italiana também. Joguei 1 ano e meio pela seleção italiana, mas chegou um momento que eu vi que minha vida mesmo era no Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu sempre fiz questão de nunca parar de estudar, Lê. É Uhum. algo que eu via muitas pessoas falando, como um atleta, tem que parar, não pode estudar, tem que focar só nisso. E eu sempre tive muita questão de honra e eu sabia a importância do estudo para abrir oportunidades no futuro, porque para Tá, todos nós chega momentos de transição. Então, exato. nesse momento de transição, quando eu cheguei no Brasil, foi chave que eu tinha estudado, tinha me formado no curso universitário também, e quando cheguei, entrei no programa de trainees de várias empresas, mas escolhi o Unibanco, que na época era Unibanco, não era Itaú Unibanco. E foi muito legal que a liderança lá, eles viram o valor de uma atleta, de ter todas as habilidades de perseverança, dedicação, trabalho em equipe para contribuir para o ambiente organizacional. Então, é algo que até o presidente, que era o Pedro Moreira Salles, falava, Cris, nunca para de jogar. Se algum dia você parar, é sua escolha. Não é que a gente está te forçando. Que Então, legal. isso permitiu muito levar essa carreira de atleta, Aham. profissional, organizacional, juntas por um bom tempo, por 1 ano e meio, 2 anos. Ah, que bacana. E assim, mesmo depois que você parou o profissional, você continuou, imagino eu, ativa, né? O esporte nunca saiu da sua vida. Nunca, Lê. E é aquele negócio, até minhas filhas, meu marido brinca que quando eu não pratico esporte, eu não estou focada. A gente perde aquele o eixo. É, Então, tem até uma pesquisa recente que fala sobre a importância da prática esportiva, da alimentação e do sono. Que quando a gente faz um esporte, a gente tende a se alimentar melhor. exato. Quando a gente se alimenta melhor, a gente tende a dormir melhor.
e no dia seguinte você está muito mais disposto, criativo, então você entra numa espiral positiva de crescimento. É verdade. E essa questão de o esporte em algum momento vai exigir que a gente se alimente melhor é fato, não precisa nem para ser, ah, não quero para ganhar uma competição, isso, aquilo. Não, se você quiser, olha o Gabriel aí. Oi, Gabriel. Fala, Gabriel, Estamos olha aqui a ponte que você fez. aqui. Mas é bem isso, né? Eu comento com o pessoal que eu vim da natação e quando eu resolvi fazer triatlo, aí o triatlo exigia mais, né? Você tinha que Uhum. pensar melhor para poder aguentar as três modalidades. E aí sim que comecei a me preocupar mais com a alimentação. E depois você entra também numa espiral, participa de competição, ou está sempre querendo se manter em movimento, mais uma performance bacana. E não é qualquer coisa que entra para dentro da mesma forma, né? Então, fritura você já começa a ficar mais receosa, aí você começa a se alimentar melhor. E não é frescura, porque o corpo realmente pede isso, né? Pede uma alimentação melhor. É impressionante. É o fazer o funcionar tal qual ele foi moldado, né? Não foi moldado para a gente botar um monte de coisa industrializada para dentro, um monte de coisa processada. Então, o corpo acaba querendo que a gente fique mais saudável na marra, né? É bem interessante, que entra na tal do círculo vicioso aí também do bem que você trouxe. E aquele negócio, como a gente sente a resposta, né? Então, quando você faz o exercício, você se alimenta, dorme bem, você vai vendo logo na prática um feedback dessas suas ações positivas. Então, que te Aham, reforçam repetir, porque você se sente bem. Então, isso é uma exato. coisa, o esporte sempre fez parte da minha vida, até hoje em dia. Eu viro e mexo, eu sou voluntária na escola das minhas filhas, jogo lá com elas. Legal. Há, 2 semanas atrás estava praticando, então sempre a gente continua. E Ale, me conta um pouco do Segue Ale. Qual que é o grande foco que você tem no seu projeto? Então, Cris, eu comecei meio sem saber aonde eu queria chegar lá em 2020, tanto que hoje é o Movimento Esporte Conecta como empresa mesmo, e como eu não sabia como que eu ia me apresentar, apareceu o Segue Alê. E eu fui, na época não tinha as lives, eu fui botando conteúdo só motivacional, falando um pouquinho de bem-estar, qualidade de vida, pegando conteúdo de profissionais da área do esporte que eu já conhecia, porque eu também pratico esporte desde criança. E depois, quando virou a chave para as lives, que foi logo em seguida do que eu comecei, aconteceram essas conexões. Entrou a pandemia, o que me favoreceu por esse lado de eu não conseguir encontrar as pessoas. Então, conversa, exemplo nosso aqui, conversa com o Gabriel. Por que você não conversa com tal pessoa? Por que você não Uhum. conversa com tal pessoa? Então, hoje mais estruturada é o que eu comento. A minha missão aqui é estar fomentando essas conexões, seja no mundo virtual como no real. Então, estou divulgando aqui um camp que eu vou fazer com pessoas que eu conheci no mundo virtual, que se tornaram minhas amigas no real, e estou levando elas a uns 11 palestrantes. Tem mais mulher, por isso que eu acabei falando elas, né? Mas tem homens também, para o meu segundo camp presencial de palestra, fórum de debates, onde a gente traz isso das mídias aqui para o mundo real, que eu acho super importante, mostrar que é possível essa relação do virtual com o real e trazer essas experiências na prática. Então surgiu dessa ideia de estar diferente de você, saindo um pouquinho do mundo empresarial e ver o que eu posso ser no meu eixo esportivo, mas também como profissão. Então, o Segue hoje é um pouco disso, esse proporcionar para as pessoas esses encontros, falando de esporte, trocando experiências. E tem alguns parceiros que acreditaram, então acreditando no meu trabalho, e eu gero conteúdos inspirativos sobre eles para o pessoal que está aqui comigo conhecer. É uma forma de eu aumentar a visibilidade desses parceiros que já têm as suas mídias, mas que as pessoas achem eles também através de mim. E aí eu vou te derivando, né, Cris? E como
tem esse bate-papo aqui, que é a imagem que a internet na hora nos proporciona. Eu falei, por que não trazer esse bate-papo também para o mundo real e em estúdios de podcast, que hoje, né, aqui pelo menos no Brasil, virou febre também de uns 3 anos para cá. Aí eu fui, estava no interior de São Paulo o ano passado, tive a oportunidade de entrar em contato com o estúdio e comecei fazendo as lives lá, misturando o real com o virtual, porque eu trazia pessoas no estúdio e ele também fazia a transmissão no virtual. Foi bem bacana. Aí vida vai, vida vem, minha vida profissional de formação, que eu sou engenheira e sempre trabalhei na parte de gestão da qualidade. Voltei para um estado que eu já tinha morado antes, aqui no Espírito Santo, para a empresa que eu também já tinha trabalhado. Então, estou conciliando hoje o meu mundo de engenheira da qualidade com esse que é o meu negócio, é a minha essência, é o que eu quero aí fazer e é uma sementinha para crescer. E a gente vai se desdobrando aí, conectando os dois lados aí. Tem sido muito bacana. Eu consegui conciliar isso também, porque é o que me move hoje, né, Cris? Então eu tô nessa vibe aí de mesmo ainda no mundo empresarial, conseguir conciliar isso que eu construí, que as pessoas. E é muito bacana, né? O Segue a Lei, como você falou, acabei não conseguindo tirar o nome. Porque eu apareço nas competições. Ah, você que segue a Lei, posso tirar uma foto com você? Falei, lógico que pode tirar uma foto comigo. Então o nome já marcou, até no meio do mar de Copacabana, Cris. Uma vez eu nadando, e aí levantei a cabeça assim, falei, eu te sigo, se não é você que segue a Lei? Falei, Olha só. então ficou bacana aí, pegou, por mais que eu tenha transformado, né, em Movimento Esporte Conecta, e aí passei, registrei meu logo e tudo. Falei, pegou, vai ficar, é o meu nome, então segue a Alessandra, segue a Alê, e aí tô nessa de construir essas relações e divulgar conhecimento, sempre com eixo aí relacionado ao esporte e ao bem viver. Isso é Então muito legal, Ale, você trazendo que esse Esporte Conecta, nome forte aí, porque o quanto a gente precisa trazer notícias autênticas e positivas também das coisas, porque senão fica muito o impacto da mídia tal para o lado negativo. E como a vida já é difícil, já é complicado trazendo, então é legal a gente o quanto é importante também mostrar essas práticas, o que está funcionando, o que está dando certo, ter essa troca de experiências e de diferentes pontos de vista, como é que está evoluindo o assunto, trazendo o que tem em comum é o esporte, mas expandir, como você estava falando, para a vida. Porque quando a gente fala em alta performance, não estamos falando somente de esportistas, mas a alta performance para o autor, quando está escrevendo da melhor forma, o empresário, um pai de família, um empreendedor. Então, como a gente traz muitas das lições que valem do esporte em todas as áreas. E é legal isso, essa conexão que você vai trazendo e dando voz a essas pessoas, como novamente chegar naquilo que a gente falou, impacta a vida, traz exemplos positivos, que a gente precisa também disso, nos alimenta a alma. Exatamente, nessa questão dos exemplos positivos, que as pessoas vão querendo ouvir a experiência daquele colega, de repente, e o que eu percebi, Cris, que esse canal acaba dando essa oportunidade, porque principalmente para atletas amadores ou organizações esportivas que ainda não são muito conhecidas, ou aquele profissional que era sedentário e, através do esporte, emagreceu, fugiu de repente de uma bariátrica, de uma depressão, e tem casos assim, de amigos que nadavam lá do meu lado, e aí você vai conversando, aí você descobre o porquê que ele entrou no esporte. Então é legal, essa semana, domingo eu nadei, eu vi a toquinha de um cara, atleta transplantado, eu falei, você é atleta transplantado ou está usando a touca de alguma comunidade que eu sei que tem algumas. Ele, não, eu sou atleta transplantado de rim. Eu comecei a nadar há 2 anos, depois que eu descobri que eu podia fazer exercício, mesmo transplantado. Enfim, a gente começou a conversar, eu apresentei ele para um outro
uma outra amiga aqui no Rio Grande do Sul criou um movimento para atleta transplantado, que é campeã mundial dos Jogos de Atletas Transplantados, que eu nem sabia que Que existia. legal. E essa organização chegou através do movimento Médicos Atletas, de uma amiga minha do Rio de Janeiro que criou um movimento similar para falar da comunidade médica. E aí, semana que vem já vou estar fazendo live com ele também, e assim, falando para as pessoas, quebrando também um tabu que muitos não sabem, que sim, pessoas transplantadas podem e devem praticar atividade física, que muitos não sabem. Então, esse giro que acontece muito aqui também, que eu acabo descobrindo algumas coisas, acho bacana e vou trazendo para o público entender que é possível. Assim como pessoas com deficiência, sejam elas quais forem também, a gente sabe, né, por causa dos Jogos Paralímpicos, mas eu vou conhecendo algumas no meio do caminho e trazendo aqui também. Então é bem bacana. Fantástico, muito bom. Isso que eu acabo aprendendo e compartilhando com o pessoal. Cris, quando a gente fala de performance e estilo de vida e esporte, pelo que eu entendi um pouquinho do teu livro que eu não li ainda, que você foi. Aonde que eu li aqui que você ganhou o que com o livro aqui? Foi aqui ou foi em outro lugar? Não. Eu ganhei Era aqui nos Estados Unidos alguns prêmios, inclusive isso. um deles é aqui atrás, que aparece, pela linguagem que a gente escreveu, uma linguagem acessível que transmite bem as ideias que a gente fala. Então, isso foi uma coisa que nos orgulhou muito, porque quando eu tive primeira carreira minha foi como atleta profissional, depois eu voltei para o Brasil e entrei no mundo corporativo e por 23 anos, e quando eu saí do banco, é aquele momento de e agora? O que eu vou fazer? Um novo momento de transição, e como nós falamos, momentos de transição são sempre desafiadores, difíceis pelo desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer. Mas foi quando eu abri uma página do diário e falar, Cris, quando finalmente você vai ouvir seu coração e escrever um livro, que eu escrevi uma vez quando eu tinha uns 30 e poucos anos. E foi nesse momento, quando eu viajei para o Brasil, um pouco antes do Natal, eu convidei meu pai para escrever um livro comigo. Que meu pai, até no livro, eu me refiro a ele, eu uso uma frase do Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo dos Estados Unidos do século XVIII. Ele fala que todos nós precisamos de um lindo inimigo. Lindo inimigo. Que são aquelas pessoas que celebram conosco nossas conquistas, nos apoiam e, ao mesmo tempo, são aquelas pessoas que nós damos a permissão para eles nos darem os feedbacks mais duros, para nos apontarem os pontos cegos, nos empurrarem quando a gente está para entrar naquela zona de conforto, para não sair exatamente. Então, meu pai sempre foi aquela pessoa que fez um papel de me apoiou muito na realização do meu potencial. Então, com ele que eu escrevi esse livro, Esporte, um palco para a vida. Exato, você está mostrando que é o nosso legado. Como a gente compartilha muito as lições do esporte, eu e meu pai nessa foto, os aprendizados, o quanto o esporte nos ajudou a sermos melhores pais, melhores profissionais, melhores educadores. Então, tenho certeza que várias pessoas você já se conecta com isso também, né, Ale? Com certeza. E ó, pessoal, bom, eu tô vendo, a letrinha não é pequenininho, ó, vocês vão até enxergar aí, ele é grossinho, ó, mas ele é bom de ler, para não assustar ninguém, né, Cris? Muito bom. Eu comprei na Amazon, então, além pra gente, acho que o melhor lugar para comprar é na Amazon, né? E a Amazon é ótimo, porque vira e mexe faz as promoções também, você compra, tem uns descontos. E eu, em breve, agora em dia 4 de julho, antes das Olimpíadas de Paris, eu vou lançar a segunda edição do livro em português, que já está atualizado, está revisado desde as Olimpíadas de Tóquio. Então vai entrar uma nova versão, nós vamos vender. Então esses são os últimos dias até para comprar o livro na primeira edição, que é original, que é sempre especial.
É isso aí. E eu vou aproveitar que eu vi que tem umas amigas minhas aqui de São Paulo, a Ana que está nos ouvindo, a Glorinha, ó, ela vai estar dia 4 de julho em São Paulo. Ela mora em Miami, nos Estados Unidos, vai estar aqui. Olha lá, a Ana já perguntou o nome do livro aqui, Ana, Esporte, um palco para a vida. A Ana, ela é professora de natação no São Paulo Futebol Clube. Ela é Olha minha que parceira show. aqui, o Cris, e ela, não sei a tua relação do esporte com a questão das crianças, mas ela... Ah, você fala... Depois você fala do curso, você me falou. A Ana trabalha com natação adulto, mas também mais para o público infantil. Ela desenvolveu junto com algumas amigas, um método lúdico de você ensinar natação. Todo o fundamento da natação, mas usando de uma forma, usando lúdico, usando brincar, que principalmente para a criançada, segura elas para não querer desistir. Então, Isso é elas usam fantástico. todo material recicláveis para fazer isso também. Então, elas criam polvos, baleias e peixes com rolinha plástica, né? Tampa plástica de refrigerante, com garrafa PET, com garrafa de amaciante. Então, ela foi minha parceira Olha de um que evento fantástico. presencial. É. Olha que legal. Aqui, Ana, tem duas coisas. Primeiro, como a Lê falou, o lançamento vai ser 4 de julho na Livraria Travessa do Iguatemi, 19h30. E vamos lá, vocês vindo e Olha, vem falar comigo que a gente se apoia. E segunda coisa que eu queria contar, que fizeram uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, que em dado momento, crianças com 13 anos de idade estavam abandonando a prática esportiva. olha Boa, Lê, só. obrigada. E daí começaram a ver por que as crianças estavam abandonando e não identificaram nenhum motivo. Então foram para o lado positivo. As crianças que continuavam na prática do esporte, o que elas tinham? E muitos pais falaram: é o vencer ou perder, é isso que elas querem ganhar. E o vencer ou perder estava no número 44 da pesquisa. O primeiro motivo que fazia as crianças continuarem no esporte é o se divertir. É Olha encontrar, só. a palavra que a gente fala é o to have fun. Aham. E aí muitos pais falam, mas to have fun, né? Para ser bom, tem que é muito no pain, no gain. Se não tem o suor, a dor, não consegue evoluir. E a gente sabe que não é verdade, Ale. A gente precisa ter os dois. A partir do momento que você tem um significado, você vai treinar mais forte porque você quer evoluir. Mas é importante, é isso que você falou da Ana, que faz toda a diferença. Esse lado de divertimento, do prazer. Isso que você cria do lúdico. Que até eu tenho um curso que fala o Crescer com o Esporte, um curso online, está no Hotmart, que justamente fala isso. A importância de trazer essas palavras que você está colocando, Ana, que é o divertimento e o prazer e o segurar a especialização. E daí muitos pais falam, pô, mas tem que especializar com 8 anos de idade, com 9. As pesquisas falam que não, que a Olha, pessoa pode, o jovem, evoluir sim, mas chega uma hora que ele abandona. Então, e além de aumenta o risco de se machucar. Então, ele tem que exato. entrar pelas memórias positivas que é o se divertir. E depois vai chegar o momento da dedicação, da especialização, de evoluir cada vez mais. E chegar nisso do have fun sempre. Se É, conectar. Mas vai diferentes desafios em cada fase de vida. é isso aí. A Ana sabe bem. Ela também é autora de livro, o Cris. Depois eu te marco no perfil para você conhecer. Olha, ela também já adorou. A Ana, ela foi no meu evento presencial ano passado, que eu fiz um evento presencial, primeiro Aquacamp em Piracicaba, lá no SESI Piracicaba. E esse ano vai ser São Paulo capital, estamos definindo aí o local ainda. E com a Ana, e com outro, tem um menino aqui no Brasil que eu conheci, acho que através da ações ali, né? Aí, através da Ana, eu conheci um menino que ele foi o mais novo aí no Shark Tank Brasil. Ele, Olha, ele tinha acho que 4 ou 6 anos de idade. Hoje ele não tem nem 10 ainda, deve ter uns 9. E eles criaram uma plataforma chamada Tubagol. Ele, o pai dele. Então tem vários jogos lúdicos sobre para prevenção do afogamento infantil. fantástico. E então, com o pessoal com o Davi Assef, né, que é do Tubagol, mais com o pessoal do Brincantes,
a gente fez um evento presencial esse ano em Itu para falar sobre prevenção do afogamento infantil. Então, elas trouxeram o lado delas, o Davi também. Foi muito bacana. Esse evento foi basicamente social, mas foi uma tarde com a criançada também falando sobre isso. Então, foi bem, bem bacana. Então, acho que a Ana é um bom contato aí também para vocês trocarem figurinha, para você falar mais do seu curso. Podemos abrir aqui. E eu estou achando muito interessante, Ale, as pessoas que estão entrando conosco, assim, para nós nos acompanhar, que tem o water no nome, tem a água, tem o divertimento, tem um swim, o run, são todos amantes, estou vendo que está trazendo aqui do esporte, do outdoors, legal E o dessa Patrick, diferente vibe. o Patrick Water, ele é da Swim Channel, né? Então, ele tem também a Swim Madeira aqui, que é a Mayra. A Mayra Santos é uma brasileira. Olha, não sei se você viaja por Portugal, ainda não tive oportunidade de ir, tem que colocar na minha agenda aqui. Mas a Mayra Santos é uma brasileira que acabou se casando lá com um português, mora na Ilha da Madeira. Ela também nessa ressignificar a vida aí, ela virou nadadora de águas abertas. Ela é uma parceira minha, ela me apoia nesses episódios aí dos podcasts que eu faço em estúdio. E ela criou o Swim Madeira. Então, se você quiser ir na Ilha Madeira para participar ou do Swim Camp, ou simplesmente para fazer um passeio pela Ilha da Madeira, para nadar em locais inusitados ou conhecer, hoje ela está fazendo esse tipo de trabalho lá. Então, ela é recordista. Na pandemia, ela achou uma piscina para se amarrar e nadar, naquelas piscinas contra corrente. Está no Guinness. Bateu o recorde de um espanhol que falou que a mulher não ia conseguir, e ela conseguiu, foi muito bacana. E nadou 36 horas, se eu não me engano, foram 36 horas sem parar numa piscina contra corrente. Olha, que fantástico. Conheço a Ilha da Madeira, lugar que o Cristiano Ronaldo nasceu. Exatamente. Nós fomos lá no Mundial, fui assistir minha filha mais velha, a Alissa, foi representando nossa seleção brasileira, o Mundial de Júniors. Fomos há 3 anos atrás, um lugar apaixonante, igual a Sicília também, parecido, um pouco menor que eu morei. Então, um lugar fantástico mesmo. Tenho vontade de voltar e daí vou procurar. Procura a sua Madeira também. Ela é uma alegria imensa, assim, também. Eu conheci ela também aqui, nessas conexões, como ela mora fora ainda mas já fiz algumas lives, e é muito interessante, por isso que tem algumas pessoas que eu já fiz tanta live, tipo assim, no meio, umas 4, 5. Quando a gente encontra pessoalmente, no caso, ó, aquelas que ainda moram no Brasil, você sabia que a primeira vez que tô te vendo pessoalmente, a gente não se conhecia antes, não? Eu falei, não, a gente só se conhecia virtualmente. A primeira vez que eu te vendo pessoalmente, porque fica tão íntimo que parece que a gente já se conhecia. Isso que é outra bem bacana também desses bate-papos aqui. E Cris, falando um pouquinho agora da tal dessa ciência da felicidade. Conta pra gente o que né, ciência, antes dessa palavra, porque felicidade, tem uma ciência por trás, você está fazendo mestrado na área, já fez, o que é isso? Conta pra gente. Legal, Ale. Eu sou certificada na ciência da felicidade. Eu estou fazendo o primeiro mestrado no mundo no assunto, mas deixa eu contar um pouco mais para vocês sobre isso. Foi recentemente, eu dando até uma aula no INSPER, perguntaram, Cris, por que você abandonou a alta performance quando saiu do esporte? Eu falei, eu nunca abandonei a alta performance, eu só mudei o ambiente do esporte para o ambiente organizacional, trabalhando no Itaú Unibanco durante a carreira. E eu sempre fiquei curiosa para quais são as condições que você pode criar como líder para a realização do potencial humano. E eu comecei a reparar isso durante o hino nacional, na seleção brasileira. Eu sempre ouvi o hino nacional e me conectava muito, me dava muita energia e força antes do jogo. Mas eu comecei a ver algumas colegas, era too much. Elas começavam a ficar, uma palavra, até falo em inglês, o overwhelmed. Era muita coisa e perdiam completamente a concentração na hora do início do jogo. Como se elas não tivessem feito o efeito inverso, como se não tivesse feito um aquecimento. Entendi. Eu comecei a trabalhar na época com um técnico chamado William, que era do Clube Pinheiros,
e ele sempre foi apaixonado na psicologia do esporte. E ele começou a gente trabalhar como é que um mesmo evento tem impacto diferente em dois atletas. E é algo que eu levei também no trabalho, sempre observei muito isso, como a mesma situação impacta duas pessoas de forma diferente. Então a gente começou a usar a visualização, a respiração, conversar sobre isso para ressignificar, fazer terapia cognitiva. Mas chegou um momento que eu comecei no ambiente organizacional a ver muito esgotamento. O esgotamento físico e emocional. Muito com pessoas pedindo licença de saúde, tendo síndrome do pânico. E é uma coisa que eu comecei a reparar não só no ambiente organizacional, como entre jovens também, em escolas. Teve um colega da minha filha que cometeu suicídio, super jovem, no colegial. Daí eu comecei a ver isso no ambiente do esporte. Tem até aquele filme que é super forte, que fala The Weight of Gold, que o Michael Phelps fez com outros atletas de alta performance, o peso do ouro. E é algo que começou a me chamar a atenção, falar, peraí, toda a minha teoria de alta performance, como o esporte prepara para a vida, não era para machucar tanto. O que está acontecendo? Que aspecto que eu não estou enxergando? Então era uma bola quicando em campo que eu não estava vendo aonde resolver. E nessa hora eu recebi o convite para assistir uma palestra na escola da minha filha de um professor, doutor Tobin Shahar, de Harvard, que veio falar sobre a ciência da felicidade. E Tobin Shahar também foi um atleta de alta performance. Ele nasceu em Israel, ele jogava squash. Ele se mudou para Londres para ser um atleta profissional. Só que chegou uma hora que ele se machucou. Ao se machucar, ele entrou em Oxford, começou a estudar psicologia, depois foi para Harvard, fez mestrado, doutorado em psicologia e filosofia. E daí ele começou a ver que 81% dos alunos undergrads, que são universitários de Harvard, no terceiro ano, estavam entrando com depressão e ansiedade. Ele falou, opa, aí é o meu chamado. E ele criou o curso A Ciência da Felicidade, trazendo a ciência, dados científicos, por meio de pesquisas, comprovações, mostrando como trabalhar no assunto bem-estar, plenitude, para conseguir a realização do potencial humano. E esse curso, em questão de meses, se tornou o curso mais popular de Harvard. Daí ele saiu de Harvard, ele lançou o projeto dele, chama Happiness Studies Academy, divulgando para o mundo inteiro como aprender sobre a ciência da felicidade, que viu como o mundo está precisando disso. Eu fiz a certificação, ele fez esse primeiro mestrado, está indo para o doutorado, que é focado em florescer do ser humano. Olha esse nome lindo. Mas toda essa frente de ciência da felicidade, agora eu tenho trabalhado com alta performance. Então, todo um trabalho que a gente traz, como a gente tem que cuidar de nós mesmos, de dentro para fora, do nosso bem-estar espiritual, físico, relacional, que é o maior indutor da felicidade, o intelectual e emocional, para conseguir sustentar uma alta performance. Então, é assim que encontrei a resposta, uma forma de trabalhar e prevenir o lado do, como a Cris está falando aqui, o Spire, que é exatamente, Cris, a Cris deve ser estudante também da ciência da felicidade, que é como trabalhar. A gente fala, ao invés da felicidade, você não olha para a luz do sol direto, que fica muito forte, ofusca. Você como se pega um prisma e olha por meio das cores do arco-íris, que é o Spire, é o bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Então, isso que ajuda a gente entrar em alta performance quando precisa. Nossa, é fantástico. Eu já tinha ouvido o Spire, não ia saber falar, porque eu preciso estudar para gravar algumas coisas, né? Eu já sei, mas é porque a Cris já fez live comigo, até num momento bem complicado que eu estava na época que eu fiz a live com ela. Meu pai tinha acabado de ter um AVC, mas graças a Deus ficou bem. Mas eu não quis desmarcar a live com ela, a gente fez. Ela. Eu não lembro se é psicóloga ou se é coach de vida. Conta aí, Cris, não lembro qual que é a tua formação. Mas ela trabalha assim com isso.
botou o nome que deve ser de um autor. Ah, não, Holly Bean, que ela Não, a colocou, Cris né? colocou, ela viu, é um trabalho com a Megan, que foi um parceiro com o Tal Ben-Shahar, que trabalhou nesse Rubin, que é do lado do, é o nome do instituto, muito legal, Cris, que trabalha na plenitude do ser humano, com foco no bem-estar, também, novamente, para o foco na realização do potencial humano. Então, Desenvolvimento organizacional, que ela trabalha com isso. Que também foi uma conexão que chegou através de uma outra conexão que eu falo que tem alguns parceiros, Cris, que são o meu lado de desenvolvimento humano aqui. Então, tem um terapeuta aqui que trabalhou com alguns atletas que eu conheci em Curitiba, e então ele está sempre por aqui, já fez alguns webinars comigo aqui. Aí eu não sei se você conhece, mas deve ter ouvido falar, o Betinho Bosch, que ele foi do vôlei, da Seleção Brasileira de Vôlei. Conheci por aqui também, hoje ele é coach de vida. Então, tive o prazer de conhecer ele pessoalmente também no Rio de Janeiro, uma pessoa muito querida. Acabei conhecendo também pelo meio do esporte, porque ele está mantendo a saúde física dele, apesar de ter sido diagnosticado com esclerose múltipla. E a natação está ajudando ele. Ele falou que achava que nunca ia mais nadar, como ele não pode mais praticar vôlei, ele aprendeu a nadar. Quem dá aula para ele é um ex-campeão da seleção brasileira, dos primeiros que ganhou medalha olímpica, o Ciro Delgado. Que aí conheci o Ciro Delgado também, já fiz live com ele. Conheci e olha só que bacana, Cris, a gente falando das conexões de novo, e como é enriquecedora essa rede. E através dessas pessoas e do Ciro, eu conheci o Ricardo de Moura. Aliás, conheci o Ciro através do Ricardo de Moura, que é um parceiro desde o começo do Segue a Lei aqui comigo, que foi técnico por muitos anos da Seleção Brasileira de Natação, e ele manda áudio para podcast para mim. Ele sabe tudo que está acontecendo no pessoal que está indo para as Olimpíadas. Então, toda semana ele escreve para o meu blog. Já teve em live aqui comigo, me apresenta um monte de gente. Então, nossa, vai rendendo as conexões. E da ciência da felicidade, isso me intriga. E o Gabriel, obrigada de novo ele aqui com a gente. Igual você falou, né? Caiu no teu colo uma palestra que deu um sentido para a tua vida. deu sim. Então, nada acontece realmente por acaso. Eu também estou num momento de bastante transição aí e de entender algumas coisas. Então, acho que vai ser muito legal mesmo ler o teu livro. O fato de eu te conhecer aqui, e vou trabalhar, como eu te falei, para tentar ir lá no dia 4 de julho. Vamos, Gabriel, vai ir lá na livraria Travessa, em São Paulo, para a gente conhecer a Cris pessoalmente. Leva tua mãe. Ele não falou que foi a mãe dele que ele conheceu você através da mãe dele que leu o teu livro? Olha, acho que o Gabriel me contou isso no passado, mas tinha esquecido. Olha que especial. Leva sua mãe, o Gabriel, vamos lá. O que o Humberto está falando aqui, não esqueça do professor Roberto Pavel. Não lembro, Humberto. Eu lembro, acho que mais ou menos, acho que do vôlei, né? O Gabriel falou que foi isso sim. Levar a mamãe, foi ela que leu o livro através da leitura do livro. Sim, exatamente. E essas conexões você vai indo, né, conhecendo, porque quando eu escrevi o livro, eu sempre pensei muito, eu trabalhei no ambiente organizacional. Então, eu tenho dado muito, o meu trabalho tem sido para liderança no ambiente organizacional, trazendo a alta performance e a ciência da felicidade. Mas daí os pais começaram a me procurar bastante. Foi nessa época que eu até acho que o Gabriel procurou também, tem um polo aquático em comum, a mãe leu, tal, falando sobre isso. E daí eu criei esse curso Crescer com Esporte. Hoje eu gravei até uma aula também para um psicólogo do esporte, o João Kozak, tem um doutorado sobre isso, me convidou para fazer uma aula virtual junto com ele também, ser uma das participantes, mas contribuindo para os psicólogos do esporte também sobre esse tema. E daí hoje eu estou fazendo com você, então é bom que a gente vai somando forças aqui, né, Ale? De diferentes frentes entrando. Não posso deixar de falar também da Cris Duque, que é minha parceira aqui desse lado e ela foi minha mentora aqui de carreira também, e através da Cris que eu cheguei na outra Cris que estava aqui falando com a gente. Então, quer ver?
Eu sabia que eu também já tinha feito alguma coisa da felicidade. Esse terapeuta que eu acabei falando para você, eu juntei ele numa live com um médico que nadava comigo no Rio de Janeiro. Aí os dois eu trouxe para falar sobre felicidade, né? Não sobre a ciência, mas sobre a felicidade, que foi bem legal, tanto que eu acho que eu baixei esse áudio e joguei no meu podcast. Boa lembrança, é muito gostoso ver os dois falando, e os dois também com essa parte do esporte, mais com a parte toda da medicina, um pensando na parte física e o outro no emocional, sabendo como Uhum. nossa mente funciona. Foi bem bacana também. E Cris, a gente está falando aqui da ciência, voltando para o teu lado aqui. De quando que ele criou isso? A gente pode falar que isso surgiu em que década aí? É uma coisa muito recente ou é. Ah, o curso, a programação, toda a parte de certificação da ciência da felicidade é recente, já no século XXI. Mas o que é a diferença da ciência da felicidade da psicologia positiva? A ciência da felicidade traz novamente a ciência por detrás desse tema, que esse tema sempre foi o grande foco quando a gente olha os grandes filósofos gregos. O Aristóteles falava muito sobre isso daí, a busca por uma vida de virtude. Confúcio falava, Lao Tzu, para Buda. Então, a felicidade, a gente até faz uma referência como se fosse a moeda mais preciosa que a gente busca. Então, é como a gente busca essa felicidade na nossa vida, que muitas pessoas confundem, que achando que felicidade está associado com prazer, com uma coisa momentânea, quando compra alguma coisa que te dá o prazer. Mas todo estudo da felicidade que a gente faz é de dentro para fora, e cuidando novamente do nosso bem-estar, nossa plenitude, nessas diferentes dimensões do Spire. E sabendo que na vida sempre vão ter altos e baixos, isso faz parte, isso é importante a gente normalizar. Momentos de celebração, momentos que a vida é extremamente difícil. Então, Uhum. quando a gente aprende e coloca essas ferramentas em práticas, cuidando de nós mesmos, a gente consegue melhor apoiar os outros e passar por momentos difíceis. Que a gente fala que nunca dá para a gente evitar que coisas ruins aconteçam, mas quando acontecem, como você está melhor preparado para lidar com isso, de forma que passe de uma forma mais rápida e você saia fortalecido de uma situação que muitas vezes é de dor e que vai acontecer mesmo. Então, é uma coisa realmente mais recente com essa pegada, né? Você falou a outra coisa que a gente. Isso eu já tinha ouvido bastante, é mais antigo, da psicologia da positiva, Positivo. né? Que trata, fala dos sabotadores, fala do flow. O flow é uma coisa antiga e também agora que você ouve falar mais, ainda mais eu estou falando com vários ultramaratonistas aquáticos, hoje tem cursos de treinadores mentais de atleta, enfim, que focam em algumas ferramentas, eles não são da área médica, mas focam em algumas ferramentas que realmente ajudam a alguns atletas. E o flow é uma coisa bem bacana, né, Cris? Que eu acho que vocês devem abordar também, não sei, mas depois que O você entra. flow é interessante que foi uma teoria do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o nome. Só Ele você fala mais dele, eu sei que o nome era complicado, é mas. um húngaro que fala muito a mente que o flow é uma meditação em ação. Quando você se sente que você é um com uma atividade. Por exemplo, eu lembro que um dia eu passei a noite inteira deixando o computador carregando. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar no meu livro. De repente eu falei, putz, que droga, a bateria já tá acabando, tá na hora de eu trocar essa bateria e tal. Só que eu fui ver, tinha passado 6 horas que eu estava Nossa, escrevendo no livro. Então eu gente, entrei completamente no flow. É quando a gente perde noção do tempo. Quando a gente fala que nossas habilidades encontram o tamanho do desafio. Então é interessante que a psicologia positiva fez um avanço muito grande, Ale, porque ele saiu dessa visão que é tudo lado negativo, das neuroses que vem do aham, Freud, por exemplo, e começou a ampliar, ver também o aspecto positivo. Então,
por exemplo, a psicologia positiva trabalha muito quais são seus pontos fortes. Porque quando você faz alguma coisa associada aos seus pontos fortes, você quer repetir. Quando você repete, você se torna melhor. Então é interessante isso também, porque o Martin Seligman é um dos grandes nomes da psicologia positiva. E ele está fazendo um trabalho muito legal com o exército americano, que ele começou esse trabalho quando estava ainda lá no Afeganistão, grande parte da tropa norte-americana. E falando que os problemas que eles tinham altíssimo no exército, de bebida, de drogas, de quando voltavam para casa não conseguia se reintegrar. Então, ele foi procurado para como trabalhar esse aspecto mental, reconhecendo o poder que teve. E ele entrou justamente, começou a trabalhar todas as provas. Ele teve 2 meses para fazer um projeto, para trabalhar esse aspecto mental e foi treinando todo mundo, de 800 a 800, e trabalhar muito esse aspecto de resiliência mental. Como lidar com os aspectos difíceis e você saber que você dá conta, que isso vai passar e como se cuidar. E aí começou a virar um pouquinho a chave, igual você falou, né? Porque até a gente, falando, né, minha criação e tal, a resistência da gente procurar um psicólogo, né? E até hoje, não, psicólogo é para louco, psicólogo é porque você não tá bem. E a gente sabe que não é assim, mas tem muita barreira ainda, né? Tem muito tabu, tem muito julgamento, porque até o século XX, até o final dos 1900 e tal, a psicologia estava muito associada com pessoas que estavam em sofrimento, com os loucos, com as neuroses, com as pessoas que tinham que curar. Alguma E depois começou a ver, hoje em dia a gente sabe, quase todos nós deveríamos fazer uma terapia no sentido de um PhD em nós mesmos. É um espaço que você tem para falar, para se desenvolver, evoluir, que quanto mais a gente tem coragem para mergulhar no autoconhecimento, melhor a gente vai trabalhar com os outros também. E outra coisa que eu acho que tem um tabu também, você pode falar pra gente aí, com toda a propriedade, ciência da felicidade, né? Eu acho que o povo deve ir na ciência da felicidade, tipo assim, como que uma coisa tão abstrata pode ser, ter uma ciência por trás? Não tem, acho que um pouco de preconceito em cima disso também? Tem com Porque tem outro que... relação ao nome felicidade, Ale. Até quando eu falei com o meu pai que ia fazer um curso de felicidade, ele falou: felicidade, Cris, algo tão inocente. Porque a felicidade, novamente, está muito tratado e identificado como um estado de espírito. Aham. E aquele negócio, por isso que o Tal foi muito feliz ao trazer o termo a ciência por detrás disso daqui. Porque não é uma conversa de self-help, de autoajuda, um livro que é baseado em percepções. Tem uma ciência que a gente fala sobre isso. Que como é que a gente, o aspecto espiritual, não associado à religião, embora a religião é muito positiva, a fé é poderosa. Mas quando a gente fala o bem-estar espiritual, está associado a um propósito, a um significado, ao viver o aqui no agora. Nem no futuro que te dá ansiedade, nem o passado que muitas vezes te deixa deprimido, porque você não tem mais aquilo que você tinha. Então, a importância de treinar isso, vai trazendo ferramentas. Então, cada vez mais, quando eu falava em empresas, eu tinha que mudar o nome felicidade para bem-estar. Hoje em dia, estou sendo procurada para falar com as empresas sobre felicidade. Então, é tudo um processo evolutivo, Ale. Como a gente vai mostrando, e já tem pesquisas que colaboradores mais felizes se tornam mais produtivos, aumenta a retenção. Então, é dinheiro na veia, porque tem esse impacto positivo também. Mas é um processo que está pensando em mundo iniciando, né, Cris? Porque assim como a inteligência positiva já é de longa data aí, ainda você ouve que é balela, é o que você falou, né? A ciência e a felicidade, por mais que bota o ciência na frente, vai ficar muito felicidade achando que é só o estado de espírito momentâneo, é o prazer imediato. Ah, tô feliz, não tô feliz. É, tem, tem muita coisa a se quebrar e a se construir e a se mostrar
por trás disso. E aquilo Muita que coisa. você falou, Ale, as coisas começam pequenas e a consistência do trabalho. Eu lembro que uma das ferramentas muito poderosas é a prática de gratidão, que pode falar, Uhum. tá, os blessings. E outro dia até eu vi um vídeo na mídia social falando o que, que é isso, agora é tudo grato, tem que ser grato, grato. Eu não sou grato por tudo que me acontece, mas não é isso. A prática de gratidão é no final de todo dia você pensa, por exemplo, 3 coisas que aconteceram de bom no seu dia. O que, que você está fazendo isso? Primeiro, você não está passando as coisas for granted, não está passando, isso faz parte, não reparando as coisas positivas. Então, quando você se conecta, hoje eu conheci a Lê, hoje eu tive a oportunidade de conectar com mais 2 pessoas que falaram aqui novas. Hoje eu tive uma aula muito especial. Você começa a criar os caminhos neurais que você está reparando nessas coisas positivas. É o mesmo impacto da meditação. Então você fica mais mindfulness. E a gente sabe, quando a gente repara mais, você fica mais otimista. E pessoas otimistas conseguem mais resultados. Porque tem também as pessoas que só reparam nas coisas negativas. E você fica muito bom em só reparar em coisa negativa. E você pode estar Uhum. numa ilha deserta, maravilhosa, e você vai achar só falhas. Então, o que, que você escolhe para a sua vida? Que caminho você tem a chance de escolher? A felicidade não é garantida, mas como você, por meio das suas escolhas, você escolhe semear isso. É, e é verdade, a gente entra num ciclo vicioso, e se você for ligar a televisão, o que vende, o que dá mídia é desgraça, é não sei o quê, e tem vezes que eu preciso desligar a televisão mesmo, porque senão a gente fica, né, ouvindo aquilo lá e aquilo vai deprimindo, algumas pessoas conseguem absorver melhor ou não, mas o meu parece que suga assim e eu tenho que voltar para a terra ou para não, o mundo não existe só isso, porque senão vamos fechar as portas e não fazer mais nada, né? É só guerra, é só desgraça, é só. Mas não, tem muita coisa boa acontecendo também, só que não é interessante para a mídia mostrar isso. Então, a gente ter essas, mais do que ferramentas, mas essa consciência e esse conhecimento que você está falando, nos ajuda, igual você trouxe aí, para a nossa performance, seja no nosso trabalho ou no dia a dia. Que é um pouco do que você oferece dentro do ITIM, né, Cris? E antes que a gente encerre aqui, fala um pouquinho do ITIM. Exatamente. É o que eu ofereço no eTeam, é o que você oferece também no seu programa, Ale, conectando tantas pessoas tão legais. Então, o eTeam é a minha empresa que trabalha nesse poder de colaboração do ser humano. Acredito muito que um dos pontos mais fortes do ser humano é um outro ser humano. Então, como a gente pode aprender entre nós? Então, essa minha empresa, eu tenho feito palestras sobre alta performance sustentável, tenho trabalhado em programas em empresas de liderança e o porquê de trabalhar nesse ambiente organizacional que traga mais práticas, que reconheça a importância do bem-estar, coloca as organizações como protagonistas em criar esse ambiente, trazendo a importância desde a atuação em cima dos pontos fortes, respeitar o colaborador quando ele precisa trazer o ponto de vista dele, criar ambientes psicologicamente saudáveis. Então, a gente vai compartilhando essa prática que, novamente, contribui para o ser humano essas condições de mais bem-estar para realizar o seu potencial e conseguir melhores resultados. Que muitas vezes a gente fala, a gente acha que é o sucesso que nos leva à felicidade, mas na verdade é a felicidade que nos leva até o maior sucesso. Concordo. Olha, Cris, se pudesse, a gente ficava aqui, né, a noite inteira, mas você veio de uma aula, emendou aqui a live comigo. Eu sei que o nosso dia a dia é puxado, mas nada que a gente não possa fazer. É live um, 2, 3. Tem umas pessoas que entraram agora, eu vou mostrar o livro da Cris, Esporte, um palco para a vida. Depois vocês voltam lá na live e conheçam um pouquinho quem é a Cris. É, adorei, Cris. Foi um prazer aí poder absorver esse conhecimento com você diretamente. Como eu falei, eu vou me planejar sim para em julho eu poder te conhecer e muito legal o seu trabalho. Realmente tem
tudo a ver com o que eu acredito também e me conectei bastante com o que você trouxe. Estamos falando muito a palavra conexão, mas é verdade, não deixa de ser, é o que eu proponho enquanto meu movimento e você também nos diversos braços aí que você atua. A Ana, que está aqui, assistiu a gente desde o começo, também falou que adorou. Com certeza ela vai atrás aí também do teu livro. E Ana, vamos marcar aí para ir juntas, já que você é de São Paulo, para conhecer a Cris. E é isso, Cris. Ale, Que a gente muito consiga. obrigada. Adorei pelo convite estar aqui com vocês, ter essa interação, toda essa turma, pessoas especiais, pessoas que a gente vai conhecendo da sua conexão, da minha também. Vi que o Aldo Labac entrou logo há pouco também, participando disso, uma pessoa muito querida desde a época do Itaú Unibanco. Então, como a gente vai se conhecendo, vou fazer o lançamento do meu livro, da segunda edição, atualizada, revisada, dia 4 de julho, lá na livraria Travessa do Iguatemi. Vou anunciar mais no Instagram, vai ser às 19h30 da noite, mas vai ser um prazer enorme. Sim, prazer enorme te esperar e todos vocês que acompanharam essa live conosco. Cris, muito obrigada, viu? Lembra de me marcar, já falando, a gente compartilha aqui para poder também avisar a galera do Brasil. Afinal de contas, você tem os seguidores aí, mas você tem que catar os seguidores daqui para poder ir lá te conhecer, né, Cris, para divulgar o seu trabalho aqui. O Guilherme também está aí, conheci ele pessoalmente, ele que é um para-atleta de natação, tem uma história bem bacana também. E é isso. Foi muito bom esse bate-papo. Eu sempre aprendo, eu falo que eu tenho que tomar cuidado, porque cada live vai aparecendo milhões de ideias na cabeça, que depois eu tenho que puxar as ideias um pouquinho para baixo, botar para a terra, porque eu não consigo personalizar tudo de uma vez, né? Mas dá vontade de pegar e fazer um monte de projeto que vai aparecendo, mas tem que voltar para a realidade, mas deixar a sementinha plantada. Então é muito legal. Emerson do Rio de Janeiro, meu parceiro aí também entrou, ele que organiza o Desafio do Pontal, lá no Recreio dos Bandeirantes. O Guilherme, se eu não me engano, está morando em Minas, acho que é um mineiro, não lembro, Guilherme, de onde que você é, onde está morando. Mas a galera toda aqui nos acompanhando. Muito legal, pessoas você tem de Curitiba, do Rio de Janeiro, Minas São Gerais, Paulo, São Gerais, Paulo, fantástico. Ilha da Madeira, que a Mayra já saiu, mas ela estava É aqui com a gente. verdade. E é isso aí. E só para. A Cris convidou vocês, né, para o lançamento do livro dela, no dia 4 de julho. E eu vou convidar vocês para poderem também estar no meu segundo Movimento Esporte Conectar com a Camp, que vai ser no dia 31 de agosto e 1 de setembro em São Paulo, capital. Estamos definindo ainda o melhor local. Mas vai ter, Rally é famosa, Emerson, vai ter uma roda de conversa com pessoas aí da parte de maratona e ultramaratonas aquáticas, galera que vai estar chegando do Canal da Mancha e vai estar lá contando a experiência para a gente. Então tem muita gente legal que aceitou meu convite para estar lá batendo papo e compartilhando conhecimento ao vivo e a cores, que é o mais importante aí quando a gente pode também estar nesse presencial com todo mundo. Então vai ser uma tarde de sábado, um domingo de manhã. E é isso, vamos compartilhando aí conhecimento, falando de esporte e falando de felicidade. Não deixa de ser. Isso mesmo, sem dúvida. Um grande abraço, Ale, um abraço para todo mundo. Obrigada por Tchau. estar aqui conosco. Tchau, tchau, gente.